interessante, Goethe de alquimista, mostrando que toda a literatura e todos os livros científicos de Goethe eram baseados na alquimia e em Jacob. Claro? Então, esses três eram formados como acadêmicos. Evidentemente, era uma coisa mais suja. Eles trabalhavam em Viena, na universidade. Depois se agregaram outras pessoas. O August Schlegel, quando alguém pergunta o que é o romantismo, ele diz: a minha definição do romantismo teria 150 páginas. Centenas de definições do romantismo, mas centenas. A definição mais interessante do romantismo é de um romântico alemão horroroso, que vale a pena ler para conhecer o que é o romantismo. Então, Eta Hoffmann. Três nomes. Hoffmann. Esse Hoffmann, ele diz que o romantismo é o conhecimento salvador. O romantismo é o conhecimento salvador. O romantismo é conhecimento do incongruível. É a própria definição de gnose. Todos os especialistas no romantismo, todos definem o romantismo como gnose. Ainda ontem à noite eu preguei aqui, estava com página 512. A situação gnóstica da razão, ultrapassada e confundida por excelência, produz uma situação romântica. O romantismo é um renascimento gnóstico. Ele é uma onda de fundo que submerge as sequelas da filosofia das luzes. Schelling é um gnóstico, cujas convicções se desenvolvem na medida que avança da atualidade. Da mesma forma, Franz von Bauer, a naturafilosofia, impõe a pesquisa científica das cifras gnósticas. Na França, seguindo Saint-Martin e Fábio Olivier, a gnose triunfa nos escritos de Ballanche. Ela está subdividida no gênero poético de Victor Hugo. Ela se apresenta em Lamartine nas visões em Nerval dos dominantes. Gerard Nerval da carta. Todo o romantismo é religioso e místico. Roberta Ulrich diz que o romantismo são os gnósticos do século XIX. Os gnósticos do século II são os românticos do ano 200. Então, uma equivalência completa de gnose e romantismo. O nazismo nasceu do romantismo e é pura gnose. Eu queria dar para vocês, porém, alguns dados concretos. Esses três fundaram o romantismo. O mais importante deles é Novalis. Novalis, que ele morreu muito cedo. O nome dele foi um Hardenberg. Novalis era um pseudônimo. Ele era um nome alemão, genial, claro, escreveu livros muito importantes. Pornex, Grãos de Pônei, ou então a cristandade ou a Europa. Daqui a pouco me lembro de falar de cristandade da Europa. Outro, Heinrich Osterling. Essa gente dizia que era preciso compreender. O romantismo é uma nova religião. E essa religião é a religião do amor. O Vaticano II o que é? Reproduzir o quê? Dirige João Paulo II. A civilização? Civilização do amor. João Paulo II. É claro que o nosso amigo lá negaria. Paulo VI disse isso, João Paulo II inteiro disse isso. Ele preconizava que teria agora a civilização do amor no ano 2000. Em vez de a nova direita de Cristo. Chegou Bin Laden e avião. E agora está chegando o Obama Bin Laden. Isso não é obsessão, mas professor, eu fui pesquisar ontem sobre o padre Cobra. Tem um livro, pelo menos na Amazon, o título não está disponível, que é assim, o Vaticano II, a teologia do terceiro milênio. Olha, que tem isso aí, vamos dar comprar. Está indisponível. Todas as obras deles não estão disponíveis. Não tem nenhuma disponível na Amazon. Pode ser sebo internacional, não vi, não tive tempo ontem. Mas tem um sebo internacional. Porque quem fala do terceiro milênio é João Paulo II. E o terceiro milênio é a condenação, a teoria de um grande místico, provavelmente judeu, que fala sobre o período da igreja do Antigo Testamento, Novo Testamento, e a igreja do Evangelho Eterno. Claro, que é o Padre Bach, tratou com o nome dele,
Fiore. Joaquim de Fiore. Pois é, ele fala lá que o Vaticano II é a teologia do terceiro milênio. Claro, teologia do terceiro milênio, porque é o João Paulo II. João Paulo II falou tanto no ano 2000 que é o terceiro milênio. Terceiro milênio, terceiro milênio, não sei o quê. Fez vários ciclos sobre o terceiro milênio. Por isso que o Brasil se chama terceiro Reich. Isso é uma mística mesmo. Mística, cara. Então o derivado trata tudo isso. Agora, o pessoal do Joaquim de Flora falava do ano 1524. 1524 claro, era o... Por causa dos cálculos aritméticos dele, são cálculos cabalísticos. Ele errou muitas vezes. Eles diziam que o anticristo viria em 1248. Então os espirituais franciscanos esperavam o anticristo para 1248. Mas eu acho que eles não veem. Veio, graças a Deus, São Tomás de Aquino. É isso mesmo. Professor, você acabou vindo aquele outro lá. Antes do Vaticano II já há uma influência romântica na igreja. O senhor até já tratou disso numa outra oportunidade. E correntes ditas tradicionalistas também são todas ligadas a influenciadas pelo romanismo. Todas. Como que é essa questão? Por causa do... Você viu que ele falou aí que a gnose romântica está na França, vem com Saint Martin, mestre de Jacques de Mestre. Eu trouxe um livro para dar, se houvesse tempo para vocês, sobre o Jacques de Mestre, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas se eu voltar aqui em 2000, vocês me lembram do Jacques de Mestre. Toda a direita sai do Jacques de Mestre. Por isso a direita me odeia. Eu sou contra o Jacques de Mestre. A TFP tinha uma sociedade de Jacques de Mestre. Lá na TFP. O Gustavo Corsão era um admirador do Jacques. Claro, toda a direita. Ó, Fraternidade Simplicidade está cheia de gente que adora o Jacques de Mestre. Tá certo? No IBP eu não conheço muitas pessoas, mas garanto que tem defensores da Mas como que se unem essas coisas aparentemente opostas? Por causa da dialética. A direita e a esquerda. A direita e a esquerda. Eu sou contra a direita. O liberalismo e o marxismo é a mesma coisa. Eu sou contra a direita. Deus é muito sábio. Deus ensina muito. Deus ensina com as coisas que Ele criou. Então Deus não criou água escorrendo sem motivo. A água escorre, procurando sempre o lugar mais baixo. Tem um livro, um artigo meu, uma crônica minha, Um Rio, Uma Vida, que eu conto minha vida no site. Um Rio, Uma Vida, que trata de um rio. Não? É contando a minha vida. O rio busca sempre o mais baixo. Por isso São Francisco de Assis, que é um grande poeta, tem um livro, tem uma poesia que está no site também, que canta com ele. Lodato sia meu Signore, per mestre do nostro sole, louvado seja Deus por nosso irmão Sol, que brilha com alegria e jucundo e que é cheio de resplendor. Lodato sia nosso Signore per sola nostra acqua, che è umile ed utile e preziosa e casta. Olha que coisa linda, né? Não sei se pega uma beleza. Lodato sia o Signore per nostra sola acqua, che è umile ed utile, preziosa e casta. Lodato sia il Signore per sola nostra morte, lodato sia per lo Signore morte, dalla quale nessuno può scappare com carro. Muito, muito. Como é que a água, nosso irmão água, é humilde e útil? Como é que ela é preciosa e casta? Que ela é útil. Qualquer homem sabe. Que ela é preciosa, pergunta os cearenses. Vai compreender perfeitamente. Mas que ela é humilde e casta? Não pode ter virtudes. Humilde vai para baixo, né? Isso. A água não pode ter virtudes se não tem razão, não tem vontade. Virtude só no ser livre. Água é humilde, porque Deus fez aquilo que ela procura sempre no lugar mais baixo. Ela encontra sempre no lugar mais baixo. E por isso ela procura sempre no lugar mais baixo, ela vai atingir a grandeza infinita, o oceano. É na humilhação que se encontra a grandeza. Bonito. Ela é casta. Por isso que Deus nos humilha. Deus humilha sempre. Sempre. Por isso eu sempre previ que ia ficar sozinho. Porque Deus quer humilhar a gente. A primeira canção que fez a mão forte diz isso. Sabe? Même si nous serons seuls, même si nous serons seuls, à défaut de Dieu, non jamais nous ne cederons. Eu escrevi sozinho, filheiro desde o céu, jamais nos cederemos.
Então a água procura o mais baixo. A água é casta, porque a água limpa tudo. Mesmo água barrenta, água suja de terra, você tem as mãos sujas, você passa água barrenta nas mãos sujas, a água barrenta te limpa as mãos. A água é casta, pois não se usou a água para limpar o pecado original. Está claro? Pois não, filho? Professor, quero fazer uma pergunta aqui, pessoal, foi manda aí, coisa não é polêmica, não? Obrigado! Não tem ninguém que obrigar com uma merda. Diga lá, filho. Não, pergunta mesmo, é desculpando a ignorância, né? Não, o filho. conhecimento. É que o senhor está falando aí de um romantismo, dessa questão da admiração aí da palavra, nós, né? Primeira coisa, os poetas brasileiros, Castro Alves, todos eram românticos, né? Tudo. Pois é. Pois são ridículos. Pois é, qual é a relação desses românticos com a questão de morrer cedo, de ter uma vida... Por quê? O catarismo que diz que existir é mal. Existir é ruim. Então, na verdade... O que fazia os caras? Não pregavam o suicídio? Então, é matéria má. Poeta romântico que não tosse, não tem valor. Como cantor atual, que não é homossexual, não é drogado, não tem valor. Quer dizer que a tuberculose foi uma coisa importantíssima. Importantíssimo. Essa cura da tuberculose, É muito bom. Então, a morte para eles então, é uma coisa Claro! Minha avó, escuta só essa poesia que minha avó contava para mim. Uma poesia de um poeta romântico italiano, Stecchetti. Sento la febbre, arde nelle mie vene, ma quando penso a te mi sento bene. Quando non penso a te vorrei morire, quando penso a te vorrei guarire. Eu sinto a febre queimar nas minhas veias, mas quando penso em você me sinto bem. Quando eu não penso em ti, quisera morrer. Quando penso em ti, quisera viver. Está muito bem feito. Como é o nome dessa moça? Melhorão. Café aspirina. Palhaçada! Palhaçada! Isso não existe. Isso é mentira. Eles tinham que tossir, tinham que morrer. Eles procuravam a morte. Todo romantismo gosta da morte. Por isso Novalis escreveu Hinos à Noite. Por isso a arquitetura romântica não existe. A única arquitetura romântica que tem, cemitério. A única coisa que romântica é cemitério. O famoso cemitério gênero. Quando alguém faz uma coisa romântica, faz uma torre arruinada. Planta uma era para subir na torre, pronto. Sempre nella torre antica, una rondine fa un nido. Sempre na torre antiga, a rondine faz um nido. Quer dizer, o gosto pela ruína, pela morte, pelo tossir, é romântico. Todos os jogos italianos, todo mundo gosta do tuberculoso. Ou era ou ele. Una terribile tosse, il petrolio esplode. Uma palhaçada. Mas é antibiótico que acabaria. Muito bom. Isso que era um artigo assim. Um antibiótico acabaria no romântico. Sensacional. Acho que seria aceito. Seria aceito. Eu queria insistir. Pois não, filho. O senhor está falando o seguinte, que o romantismo é uma expressão da gnose. Isso. Quando o romantismo se infiltra na igreja... Ele vai te enfiar a gnose na igreja. Exatamente. E a gente conhece diversas expressões religiosas que são românticas. A própria renovação carismática por romantismo. Claro. Né? Muito bem. E daqui a pouco o senhor vai estar falando dessa infiltração romântica no Vaticano II. Isso. Bom, mas aí eu queria colocar a questão de outra maneira, né? Se o tradicionalismo é uma expressão romântica também, o que sobra? Sobra a igreja católica. Eu nunca falei que sou tradicionalista, eu sou católico romano. Recuso o título tradicionalista. O que quer dizer tradição? O José de Mestre é tradicionalista. Deus revelou tudo para Adão. Mentira. Foi Cristo que revelou a Trindade. Deus revelou tudo para Adão. A revelação primitiva, Adão passou para os filhos, se manteve íntegra no judaísmo e na igreja católica, diluída nas falsas religiões. Portanto, diz José de Mestre, é possível unir todas as religiões por meio da
Tradição. O tradicionalismo europeu é agnóstico, por isso que o Vaticano I condenou o tradicionalismo. E o Vaticano I está condenado a tese tradicionalista de Bonal, tá certo? De Bonetti, que a inteligência humana é incapaz de compreender a verdade. Está condenada a tese que as provas de São Tomás de Aquino não provam a existência de Deus. Isso é condenado pelo Vaticano I. São os erros do fideísmo. O tradicionalismo é fideísta. O consenso universal dos povos é a prova da existência de Deus. Como todo mundo sempre acreditou em Deus, então Deus existe. Isso é democracia na filosofia. Isso é um absurdo. O tradicionalismo é condenado pela igreja. Está claro? Então é claro que a TFP vai dizer que a tradição dela não é essa. Só que eles defendiam o José Mestre, Bonal, tá certo? E todos os Donoso Cortez. Tem um artigo sobre o Donoso Cortez no site mostrando como ele é horrível esse nosso. Está claro? É claro que a Fraternidade de Santo Inés vai dizer que não é tradicionalista no sentido condenado pelo Vaticano I. Claro, que eles defendem São Tomás e tudo, muito bem. Mas você vai ver lá, tem um monte de gente que é sedevacantista, tem um monte de gente que é fascista, tem um monte de gente que defende o tradicionalismo de Lamennais. É isso que eu falo. Então, a Fraternidade apoia, escrevi agora uma carta apoiando aí. Apoia o combate deles contra o Vaticano II da missão, não apoia. Mas não, eles me detestam. Eu tenho muitos padres lá que são meus amigos, mas outros não. O IBP é a mesma coisa. Patanuano agora declarou que quem não aceita a missão nova é católico. Não aceito isso. Não aceito de forma nenhuma. Eu apoio o que o Papa fez para o IBP para combater a missa antiga, a missa nova e o Vaticano II. Mas as pessoas não. As pessoas não são instituídas. Tem muitos admiradores lá na aí. Está chorando. Então, toda direita e esquerda, trabalhando com as coisas, Deus sabe fazer as coisas. Imagina aquilo, o Chaves, eu tenho um monte de areia. O monte de areia se dispõe circularmente. Vamos ter um ponto central mais alto, tá certo? Tá certo? E vou colocar um ventilador aqui para lá. O que acontece com a areia? Não. Vai se mover. Vai se mover. Então, põe o ventilador, o que vai acontecer? Os grãos de areia vão tentar ser veiculados. Os primeiros a ser veiculados são os que estão mais perto do ventilador. Então, os grãos de areia vão subir no morro. Tá certo? Onde que eles sobem mais fácil? Nas bordas ou no centro? Nas bordas. Nas bordas, porque no centro é mais alto. Então, com o tempo, o monte de areia fica assim. A dúvida É a dúvida. Feita por a bacana. A duna é o ponto mais alto aqui. Certo? As pontas vão mais depressa. A ponta da direita e a ponta da esquerda avançam mais. É mais fácil avançar nos extremos radicais. Certo? Eu vou assim para uma contigo. Você precisa tomar cuidado, pode fazer assim. Dá indicação, né? Então, filho, O que isso conclui disso? conclui o seguinte, que a sociedade do espirituoso, a sociedade atual, é massa, um monte de areia que não tem princípio. O vento das paixões empurra a massa da sociedade na direção da esquerda. A direita e a esquerda caminham para a igualdade social. Os conservadores hoje estão aqui, depois da manhã a dura vai andando. Amanhã os conservadores estarão aqui, depois aqui. O que é um padre conservador? O que vai fazer depois de amanhã o que fazia um padre radical anteontem? É por isso que Você entendeu, filho? os liberais todos americanos do início do século financiaram a Rússia. Claro. Então a direita é a esquerda é a direita. Então o era nazista, foi ordenado com a camisa integralista debaixo da batida. Era direitista, passou para a esquerda. O Carlos Lacerda era do Partido Comunista, passou para a direita. O Olavo era comunista, passou para a direita. O Olavo de Carvalho. O Mussolini era anarquista. O nome dele Benito, em homenagem a Benito Juárez, do México. O irmão dele chamou-se Arnaldo, porque o pai era anarquista e queria homenagear Arnaldo de Brecha, o escorpião vomitado de Brecha, herege medieval, fez a República em Roma. A direita e a esquerda passa facilmente.
o Partido Nazista subiu ao poder com o apoio dos católicos, podia contar depois a ação do Cardeal Pacelli, depois de 2. Então, o nazismo subiu com os votos do Partido do Centro Católico e com a votação maciça do Partido Comunista. Por isso, Goebbels escreveu um mangreve. Quando poderemos publicar que nós temos a mesma doutrina que nossos irmãos bolchevistas? Quando poderemos marchar na rua, ombro a ombro, lutando por a nossa mesma causa? Quando podemos mostrar que somos a mesma coisa? Porque o Partido Nazista chama-se Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Professor, só para ilustrar isso. O programa dele é exatamente o do PT. Ontem eu cheguei em casa, eu estava na internet ontem, aí saiu uma notícia, eu não gosto de Bush não, mas que o Bush teria dito que o nazismo teria comparado, assim, do ponto de igualdade, o nazismo e o comunismo. Mas é lógico. Aí disse que na União Soviética eles soltaram uma declaração dizendo que não, que na verdade Professor, saiu uma notícia essa semana. O PT e o PSDB têm aliança em 1000 cidades do Brasil. Mas eles estão aliados com o Conselho das Relações Exteriores, em que o presidente de honra é o Fernando Henrique Cardoso e o presidente efetivo Marcos Garcia do PT, do Fórum São Paulo. O Fórum São Paulo é feito pelos dois partidos. Não, o PSDB é um partido socialista, sim? As grandes fundações que financiam o esquerdismo mundial é a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, dos grandes direitistas americanos. Todas as fundações do Ford, Rockefeller, tudo japonês. Se você tirar... Tudo japonês. Hiroshi Rockefeller, tá certo? Toshio, que não estuda mal. A Rússia tem que se ligar uma coisa. Se você tiver dinheiro, vai publicar Tem que se entender do mundo. Você tem uma preocupação muito com a coisa concreta. Tem mais a fundo. O que é o mundo? Então, foi derrubado. Jamais aconteceu uma coisa igual um império imenso cair com um pequeno. Ele cai com um muro. Cai com um muro. Acho que o muro de Berlim acabou. Quem derrubou? Uma aliança. Lenin, Gorbachev, João Paulo II. O que foi o comunismo? O comunismo é um fracasso. Então não ia para ver. Tira o comunismo. O comunismo era... Vai vigorar o capitalismo e a democracia, governadas por comunistas. No Brasil, Fernando Henrique. Tá certo? Na Itália, o Alemão, o Partido Comunista. Na França, o Mitterrand, socialista. O Jospin, marxista, trotskista. O Putin, na Rússia. Toda parte, o Schröder na Alemanha. Então, o católico agora, o Blair. Então, todo o Partido Comunista foi destruído. Vigorou o capitalismo e vigorou a democracia. Certo ou não? Mas governado por quem? Esquerdista, sim. Mas eles são... Por que isso aqui? Todos eles são. Porque o lema da maçonaria é liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade se condiz com a igualdade? Não. Eu vou supor o seguinte, vocês são meus filhos. Eu deixo vocês fazerem o que vocês quiserem. São livres, cada um vai estudar a profissão que quiser. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão ficar igualmente ricos? Não. Não. Porque algum vai pegar uma profissão menos rendosa, outro vai pegar uma profissão mais rendosa. Se são livres, o que é mais preguiçoso vai trabalhar menos. O que tem menos prudência vai jogar, vai ficar desigualdade. A liberdade produz desigualdade. Para fazer igualdade, precisa ser na barra. Todo mundo tem que usar sapato 38. Se um cara é de não, ou então fica boiando no sapato. Todo mundo sapato 38. Tem que ser na marra. A igualdade só se impõe com a tirania, sem a liberdade. Então a maçonaria criou um lema que é inconcebível. Autocontraditório. Autocontraditório. Os Estados Unidos escolheram a liberdade. A louca de Nova York, com 10 chifres na cabeça, uma besta cega no mar, e ela terá 10 chifres. A liberdade americana cria uma grande desigualdade, certo? De dinheiro.
O rico americano e o pobre americano são iguais. Eu vi milionários americanos na Itália comendo batata frita e hambúrguer nos restaurantes finos da Itália, tomando Coca-Cola, usando jeans. Todo mundo igual. A liberdade, a igualdade russa podia uma ideia. Para fundir a liberdade com a igualdade, então, Gorbachev, o rei, não é o rei, é gênio, né? De cinema, e João Paulo II foram os autores públicos desse acordo. Claro, mas um acordo mandado por outras coisas, tem outras. Isso é mandado por outros, né? O professor, é certo que é um acordo porque o comunismo caiu sem guerra. Sem guerra. Então, é evidente que só teve um que foi morto em todo aquele lugar criminoso. O Ceausescu, o resto, ninguém foi morto. Na Rússia eles fizeram crimes tremendos. Todo mundo teve habeas corpus. A grande experiência. Todo mundo recorreu ao Supremo Tribunal Brasileiro, todo mundo foi inocentado. A grande experiência do mundo agora é a China. China, comunismo capitalista. Nós vamos nos tornar uma China no mundo. Claro. A grande experiência é a China. Claro. Desse povo aí. Claro. E por isso Fidel Castro agora também, o Raul Castro está liberalizando, claro. Se for olhar a mídia aí em geral... Vamos fazer a democracia capitalista em sociedade. Vamos pegar aqui o joguinho, o Banco Imobiliário, conhece? Vamos jogar assim para os divertidos. O que acontece no Banco Imobiliário? A gente joga dadinhos, etc., da risada, uma cervejinha, etc. O que acontece com o correr do tempo? Todo o dinheiro fica, todas as fichas ficam com quem? Um só. Um só. Tá certo? O japonês. E nós ficamos. Tá certo? Então, quando fica tudo com um só, o governo fuzila esse e ficou com tudo. E nós ficamos tomando cervejinha. Tem uma cervejinha, uma picanha. E naturalmente o conceito de pobreza, quer dizer, o rico e o pobre está mudando. Claro. O pobre, o indigente hoje, ele tem dinheiro, ele vive até, de certa forma, bem. Só que ele é indigente mental. Ele é de uma pobreza incrível, quer dizer, o pobre. Você já viu mais proletário do que teólogo? Quem sabe os teólogos? Você tem aquele moço coitado ontem. Só nega a realidade. Só nega a realidade. Então, o livro de Paulo VI, entrevistado do Guiton, que era todo ano em data marcada. Ele pensa que então Paulo VI dava entrevista assim. O Guiton. Ô, seminário, o senhor tem uma pergunta que eu quero que eu respondesse. O senhor aqui acha tal coisa, o papo então na hora. É tudo escrito antes. E depois revisto. Está claro não? Não tem cabimento. É uma palhaçada. Quer dizer, é negar o real. É uma má fé completa. Então, toda a situação atual é controlada por uma força gnóstica. Eles querem pôr nós ao mundo. Existem vários organismos para fazer isso, não é só um, não. Claro. Então, vamos voltar para o programa aqui. Então, olha que coisa tremenda. Os românticos se fundam uma nova religião, que é a gnose. Eu queria dar para vocês, então, uma citação sensacional que eu falei ontem, que você quer ler. Olha, 657. Esse autor aqui é um grande especialista. Ele escreve muito mal, porque não tem esquema. Então repete, vai, volta, uma confusão. Ele próprio é um romântico. Quer dizer, ele escreve do ponto de vista romântico. É, muito confuso. Mas ele repete muito, entendeu? Não tem ordem. Olha só. Segundo Jean Gomier, que eu não conheço, o século XIX é o grande século religioso da França. É o século do romantismo, tão difícil de definir. A melhor definição seria talvez que o romantismo representa o desejo de ressacralizar a vida. Tremendo para mim, uma pérola. Ressacralizar a vida. Até
até surpreende depois, precisa sacralizar o mundo. Eu fui moderado porque não era sacral, eu comia pipoca, eu comia amendoim, semente, gostava de torta de nozes, semente, imagine um intelectual comendo pipoca. Você dizia um amigo meu, depois de ter contato com a seita secreta, que eu fui expulso de todos os grupos da FP. Professor, o senhor tem sacralidade? Era um pobre doente, com esclerose, com degeneração da célula cerebelo, que eu cuidei dele durante muitos anos. Até pena aceitava que era doente. Fedele, como é que vamos fugir na bagarra? Quando começa a guerra mundial, como é que a gente vai desse paralítico conosco? Esse paralítico depois passou para o lado deles contra mim. Professor, o senhor tem sacralidade? Eu falei, não tenho sacralidade. Ninguém me cumprimentava na porque eu não tinha sacralidade. Eu não tinha as maneiras finas e aristocráticas francesas do senhor Dr. Plínio. Frase de um padre da Jus, que foi da sociedade da Origem. Fedele, um italiano grosseiro, que não podia jamais compreender as maneiras aristocráticas francesas do Dr. Plínio, que andava de mão dada com o primo dele na rua até 17 anos. Eu, com 17 anos, jogava futebol na rua descalço, porque eu não queria nunca. Comprei chuteiro uma vez na vida, não tinha dinheiro. E comprei chuteiro errado. Mas ficou o pé. Estava lá, chuteira de Beck, daquele salto alto e bico duro. É claro, nunca tive chuteira, nunca tive bicicleta. Nunca não sei da bicicleta. Eu era pobre. Na minha rua, dois marmanjões de 17 anos, praça assim, de praça cara. Olha que maneira aristocrática francesa, era uma várzea, quando não eram pedradas. Imagine, na minha rua eu chamava de maneiras aristocráticas francesas, uma maneira sacral. O que é isso? Tinha outro nome isso. Outro nome. A sacralização da vida. Deixa eu ver. Então, como ele disse, o romantismo é tão difícil de definir, a melhor definição que teria dele seria o desejo de ressacralizar a vida, a tentativa de edificar uma nova fé que fosse capaz de se substituir ao catolicismo tradicional. O romantismo era uma religião feita para substituir o catolicismo tradicional, não o catolicismo qualquer, o tradicional. Por isso que os tradicionalistas defendem o romantismo hoje. Dom Williamson disse, morrer minha coração, está escrito Beethoven. Está claro? Tradicional. Romântico. Fundador do romantismo na música, Beethoven. Está claro? Por isso é muito não é de espantar que tenha partes tradicionais que defendem o John Lennon. Uma questão de gosto. Uma questão de gosto. Então, eles resolveram dar uma nova religião. Para ter uma nova religião, tinha que ter um Cristo, que devia morrer por amor. E foi escolhido Novalis, que há 20 e poucos anos, 13 anos, para morrer por amor. Ele vai morrer com 27 anos. E ele morreu de amor. Eu já contei isso para vocês? Não? Ele morreu de amor. Desculpe contar uma historinha, mas é necessário. O tradicionalismo dizia então que tem uma tradição em todas as religiões que é comum. E é pela tradição que pode fazer o ecumenismo. Claro? Por isso o Novalis escreveu o livro de Christenheit ou da Europa. A cristandade da Europa. Ele era protestante. O Novalis escreveu isso e na TP o vice-presidente marcou, sublinha, com exclamações. Eu tenho provas. Então, diz lá o Novalis, a Idade Média foi esplêndida, ela foi a idade da unidade, só tinha uma fé, o catolicismo, só tinha uma música, o gregoriano, e o gregoriano só uma voz, só tinha um império, tudo era uno. Lutero cometeu um grande pecado, que foi dividir a cristandade, separar, a
divisão, a pegada. Então, ele cometeu um grande pecado de extremidade. Mas ele criou uma grande diversidade. Cada um interpreta a Bíblia como quer. Ele salientou a individualidade. Então, contra a unidade medieval, que era monótona, Lutero fez a diversidade protestante. Agora é preciso unir as duas coisas, para ter a unidade na diversidade, harmonizadas. Tese, antítese e uma síntese. Para isso, terá que se convocar um novo concílio. Esse concílio deverá reunir todas as religiões, os jesuítas e a maçonaria. Quando todos estiverem reunidos, então haverá unidade e diversidade e vai ter a felicidade do mundo. A civilização do amor. Muito bom. Isso em 1800 e pouco. Ele vai morrer em 1904. Sensacional. Muito bom. Sensacional. O Novaes morreu em amor. Eles diziam, se a religião é comum, tem um núcleo comum em todas as religiões, os fenômenos místicos que tem no catolicismo podem existir em todas as religiões. E tem no budismo, tem no yoga, tem no zen budismo, tem no xiismo, tem em todo lugar. Então, há uma receita para ter fenômenos místicos, êxtases. Como é essa receita? Pelo amor. Então, ele foi escolhido para morrer por amor. Então, ele resolveu cultivar o amor de tal maneira que ele teria, no Vale, que ele teria êxtases. Para isso, ele precisa ter um catalisador. Sabe o que é catalisador? Ele acelera, né? Tem duas substâncias que não reagem, tem que acontecer, provoca a reação dos dois. Eu teria volume. Eu teria. Precisa ter um catalisador. Esse catalisador ele escolheu. Era uma moça de 13 anos. Ele era, Novaes era espetacular. Era uma coisa inacreditável. Quem, quando conheceu o Novaes, tem que ter 42 anos. O Novaes tinha 20 e pouco. O que escreve no diário dele? Hoje conheci uma nova da história. Eu conheci Novaes. Ele é um Messias. Ele é encantador. Ele é um gênio. Não existe personalidade mais elevada. Não existe uma alma mais esplendorosa. Eu vi Novaes. Eu escutei Novaes. Imagina. O Novaes, então, escolheu uma moça, 13 anos. Era uma nobrezinha, pobre, que vivia num sítio em Formiga, lá da Alemanha. Está entendendo? Ela era analfabeta e de pé no chão. Então, o nobrezinho, põe entre aspas, certo? Então, andava de pé no chão. Era pura para chuchu. Ele escolheu ela só para ela servir de atiçadora no fenômeno amoroso. Ele não gostava dela coisa nenhuma. Ele achava ela bem bonita, ele não interessava. Ele era um gênio, era uma besta. Ele tinha consciência plena da cavalgadura daquela época. Então não é para se apaixonar pelo consigo, mas ele queria provocar o amor. O amor romântico é exatamente isso que dizia Santo Agostinho: amava não amar. Eu amava amar. O amor romântico, ele ama amar, ele não ama o outro. Nunca o romântico ama o outro. Ele ama o gostoso do amar, no sentido. Amava amar, não amava alguém. Você gosta de chocolate? Você come chocolate, você mistura. Você gosta de bibop, você come bibop, mistura. Você gosta da margarida, você vai destruir a margarida, você vai usar a margarida. Gostar e mistura. O amar o amor é amar o sentimento. O estudante diz bem: tra l'erba e i fiori venia la marastriscia, volgendo si scappò e lecandosi il dorso come bestia che si liscia. Olha que espetáculo. Tra l'erba e i fiori venia la marastriscia, volgendosi di capo e lecandosi il dorso come bestia che si liscia. Entre as ervas e as flores da minha serpente maldita, voltando a cabeça para se olhar e lambendo-se as costas como animal que se acaricia, tremendo. O diabo nos tenta com as ervas e as flores, com as coisas boas, as ervas, com as flores, as coisas belas, e nos faz gostar de nós mesmos. A gente se olha, que coroso eu sou, vira a cabeça do lado.
sabe, e olha, orlando no seu colosso. A gente se lambe as costas, ter prazer em si mesmo, gostar de si, amar. É um amor voltado para si, o egoísmo tremendo. Então, ele queria provocar essas bombas. Essa mocinha ele visitava na mente, ele queria só pensar nela, etc. Ela teve o bom gosto de morrer rápido. Então ele achou excelente, se livrou dela e pôde usar a lembrança dela, o amor de longe, excelente. Então ele começou a praticar o amor. Então ele teve que viver, ela chamava-se Sofia, por cúmulo da vigilância, Sofia de Austin. Então ele queria viver em Sofia, viver com Sofia, viver para Sofia, com Cristo em Cristo. Como é que é? Com Cristo em Cristo? Cristo em Cristo. Isso. O que se fazia para Cristo, se fazia para ela. Ela era o Cristo dela. Como o Breitano chamava amante, você é o inferno e você é Cristo para mim. Então, ele passava o tempo inteiro pensando em Sofia, fazendo tudo com Sofia, fazendo tudo junto com Sofia. Depois de longo tempo, ele meditava todo dia em Sofia. Exame de consciência ao meio-dia e à noite, para ver se tinha parado um momento de pensar em Sofia. Repito, não tinha interesse nenhum nela, ela estava defunta, ele não queria casar com ela. Ele queria provocar o sentimento nele. Depois ele começou a ter visões de Sofia. Ele ficou fechado em meses fazendo exercícios espirituais com Sofia. Depois começou a ir no cemitério, e aí começou a ver Sofia, tinha visões. Aí começou a ter fenômenos místicos, êxtases, provando então que o êxtase de São Bernardo, Santa Teresa, tudo isso é conversa fiada, isso pode se produzir naturalmente, é uma receita. É só encontrar a Sofia. Só encontrar a Sofia e fazer uma certa técnica. Tá claro? Passou a ter visões dela. Depois ele passou a ter uma vida ativa. Então ele começou a frequentar a sociedade para ver se na sociedade ele continuava tendo êxtases com Sofia. Para provar o amor dele, ele teve uma noiva. Ia a festas, a bailes, mas sempre com Sofia na cabeça. E morreu num êxtase. O Schlegel tocando, o Frederico tocando o piano, e ele caiu em êxtase com Sofia e morreu no êxtase. Morreu de amor. O tal que professou o Vaticano II. Está bem claro isso? Claro que era maçom. Tremendo, né? Não bastava ter um Cristo na religião do amor. É preciso ter uma nova Bíblia. Então o padre que controlava todos eles, o padre Zeiler, onde é que está o padre Zeiler, inimigo de São Clemente Maria do Palo, São Clemente era contra tudo isso aí. O padre Zeiler, que vai ser depois arcebispo de Ratisbona, ele era o chefe de toda uma maçonaria mística em toda a Europa. O padre Zeiler indicou Breitano, Clemente Breitano, para escrever a nova Bíblia. Então, quando ele se aproximar de Catarina, que é um rapaz que vendia como santo, né? Tá certo? E tomar nota das visões dela e escrever desde a criação do mundo até o Apocalipse, que são as visões de Catarina. Que são visões totalmente cabalistas. Tudo que conta na Catarina fora do que tem na Bíblia é tirado da Cabala. Tudo. Adão, disse a Catarina, ele não tinha corpo, era luminoso. Adão e Eva. Adão tinha um sol na boca. Eva não. Imagina o fulano com o sol aqui, bocão, né? Eva não. Eva não tinha órgãos internos. Nem Adão. Não tinha intestino, não tinha corpo. Mas tinha uma tanga de luz. Para que a tanga de luz se não tinha corpo? Imagina que bobagem. Como é que era a geração? Não era sexual, eles não tinham corpo. Isso é docetismo, né? Claro, é catarismo. Então não tinha corpo. A geração era pela palavra. O homem falava, ela concebia numa bolsa junto ao coração. Desculpe falar de isso. A criança se desenvolvia e depois de um certo tempo abria-se uma boca no lado da mãe
E aí então a criança saía por uma boca de lábios curtos, do lado aqui. Não quero entrar em detalhes. O Brentano, quando os padres existiram, Catarina Hélica, Freire, o Prateiro, Chagas, ele escreve a boca que ela tinha aqui, de lábios curtos. Beata. Então, o romantismo é uma religião. É uma religião. Para nós, eles não ensinam isso no colégio. Eles ensinam o estado de espírito romântico, que prepara um ambiente intelectual para nós aceitarmos essas ideias completamente irracionais. Daí o romantismo lírico nunca tem fala em ato sexual. Nunca. O Peri Assessi, tá certo? Ele não tem problema. Ou então Iracema, não tem problema. A Virgem do Lábio de Mel, que nunca usou colgate. Nós temos lá no de mel, um sonho. Não secar entre os livros. Professor, dá licença? Pois é. Nos desenhos animados que as crianças veem, por exemplo, o Pato Donald, é uma bobagem, mas que tem fundamento. O Pato Donald e a eterna namorada dele. Eles nunca se casam, nunca se casam, nunca têm filhos. A Branca de Neve. Quer dizer, já vai preparando as crianças. Tivemos um tempo que explica a Branca de Neve. Professor, como? Por que mal? Tivemos um tempo que explica a Branca de Neve. Totalmente gnóstico. Muitos contos de fadas são. Todos contos de fadas. Todos contos de fadas. É para preparar. As fadas substituíram os santos. Tá certo? O maravilhoso substituiu o milagroso. O mito substitui a realidade. Pois não, quem fala? Isso é para preparar.